Jesus, vem, Senhor, Jesus. Alexa, para. Glória a Deus, amados. Mais uma vez estamos juntos aqui na quinta-feira para ministrar a palavra de Deus. Vem, Senhor Jesus. Eu creio que esse é um momento que a gente deve estar buscando a presença de Deus e clamando: vem, Senhor Jesus, volta. Meu amigo. Quem não está querendo que Jesus volte, meu Deus, eu quero que Ele volte o mais rápido possível. Senhor Deus, eu coloco diante de Ti a Tua igreja, todos que vão ouvir esta palavra, que vão estar meditando, Pai. Eu quero que o Senhor me use da forma como o Senhor quer usar. Eu vou ler o texto e vou colocar diante do Senhor, Pai. Que o Senhor venha tirar da minha mente aquilo que é necessário o Teu povo ouvir e entender, Pai. Vem, Senhor Jesus, por favor. A luta está sendo grande, mas cremos no Senhor. Temos que salvar vidas, Pai? O máximo que puder, mas o Senhor está no controle de todas as coisas. Vem, Senhor Jesus. Nós queremos abrir em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Esse texto me chama muita atenção e creio que a você também traz muitas coisas maravilhosas aqui. Diz assim, capítulo 2, 2 Tessalonicenses, versículo 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer a vocês estas coisas, e agora sabeis que o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. O Senhor fala conosco, Pai, traz para nós a revelação. Mas essa carta de Tessalônica é uma carta importante porque está num local muito bizarro, A Europa, quando Paulo chega à Europa, vai primeiro para Filipos, depois passa por Beré, depois vem a Tessalônica, uma cidade muito importante, uma cidade que abrigava muitas pessoas de Roma, que até convivia ali, tinha uma comunidade grande de romanos, e também abrigava judeus e também abrigava outros povos também, porque era uma cidade bastante promissora, e que também tinha muitos gregos, desde Alexandre Magno, quando foi fundada ali a cidade, e uma parte, nós sabemos que ficou ali a cultura da Grécia. Então, é muito importante entender também que nós já falamos sobre isso no capítulo 1, no primeira carta, que eles têm importância de filosofias, daqueles filósofos que vieram, até mesmo dos Platão, Aristóteles. Quer dizer, tinha uma cultura filosófica muito forte a respeito do homem, que o homem, a evolução do homem e a questão também o prazer do ser humano. O homem tinha o prazer, o homem morreu, acabou, não tem mais nada, não existia ressurreição. Inclusive Paulo foi pregar lá em Atenas, que era a capital da Grécia, isso aqui é Tessalônica na Grécia,
ali chegou, ele foi até chamar de tagarela, porque ele ficou falando de ressurreição, que Jesus ressuscitou, e teve que subir num aerópago para poder dar explicação a muita gente ali sobre essa questão dos estoicos, dos filósofos epicureus, que tinha sua visão carnal, visão bonita até, né? Mas de uma vida somente para esta terra, e que engana muitos, porque Jesus Cristo é o Filho de Deus e veio a este mundo para morrer no meu lugar, no seu lugar, para nos dar vida eterna. Quer dizer que esse mundo aqui é um lugar do paraíso, misericórdia. Então Deus nunca faria algo desse aspecto, de deixar a sua criação viver num mundo como esse, de matanças, pai, filho, isso é uma coisa absurda. A lei já está praticamente não existindo, né? Então nós já comentamos isso no capítulo 1 do versículo da segunda epístola. Então, muitas coisas aqui para conserto, não tem como. Então Deus vai intervir, Jesus vai voltar. Essa é a realidade. Só que eles, quando Paulo escreve a primeira carta, ele diz claramente que, no capítulo 4, no versículo 13, Paulo, não vos ignoreis, porque o sofrimento que vocês estão passando, esse sofrimento é um sofrimento que é passageiro, porque todos nós aqui somos perseguidos, né? E eles estavam sendo perseguidos ali pela comunidade judia, pelos romanos, por terem aceitado Jesus e estar seguindo, mas eles eram firmes. Mas Paulo veio falar assim que não ignoreis que Jesus virá, né? Os mortos ressuscitarão primeiro, depois os vivos. E houve alguns cristãos que disseram, Jesus já veio, já levou a igreja, e eles ficaram a ver navios ali por ali. E Paulo escreve a segunda carta, focando nesse capítulo 2, justamente isso, ó. Como diz respeito à vinda do nosso Senhor, a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos, chama para o caminho, chama uma exortação, né, para que possa, em nome de Jesus, eles entenderem aquele processo, entendeu? Obrigado, minha irmã. Melhorou agora, por favor, me dá um retorno. Isso. O som está baixo, agora me diz aí se melhorou o som. Então, o que eu estou colocando aqui, amados, é que a verdade é que eles estavam preocupados. E aí Paulo vem e coloca isso para eles, exorta eles, dizendo que aqui não nos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Pensaram que já tinha chegado o dia do Senhor. Melhorou ou tá bom? Ficou bom? Ficou melhor? Está dando para ouvir bem? Amém. Então, amados, é uma coisa que nós temos que estar preocupados também com o dia do Senhor. Jesus vai voltar. E nessa carta, Paulo começa a esclarecer alguns pontos importantes sobre a volta do Senhor. Porque ele tinha que esclarecer que Jesus não tinha voltado ainda. Paulo estava indo ali. Paulo tinha sido arrebatado, que os vivos também seriam arrebatados depois, né? Glória a Deus. O que ele falou, Paulo teria sido arrebatado, né? Por isso que ele escreve essa carta para exortar ele. Não, calma, não voltou, não. Isso aí é gente querendo confundir a mente de vocês, confundir. Como até hoje ainda existe confusão sobre a volta de Jesus, muitas coisas são ditas, e eu não gosto nem muito de me aprofundar, porque é uma coisa que, para mim, Jesus volta hoje. Eu tenho que viver como se Jesus voltasse hoje e estar preparado para subir com Ele. Então, já não tem né, que Jesus mesmo em Atos capítulo 1, versículo, se não me engano, versículo 7 ou 6, no versículo 6, ele fala que é o dia do Senhor, é esse que é o dia do Senhor que está marcado. E Jesus falou, não se preocupa com datas ou com épocas, a quem Deus preservou somente para Ele. Quer dizer, Ele não se preocupa em salvar vidas, se preocupa em fazer a tua parte, que é muito mais importante do que ficar se preocupando em adivinhações, em tentando desenrolar coisas aí que não dá. Mas ele traz algumas informações importantes que eu queria citar com vocês a respeito desse ponto, né? E ele bota no versículo 3, ninguém de antemão vos engane, né?
não deixa você ser enganado. E no versículo 4, no versículo 3 mesmo, ele diz assim, ó, porque isso não acontecerá assim que primeiro venha a apostasia. O que é isso? Lá quando ele fala com Timóteo, capítulo 4, ele fala apostatar da fé, duvidar da fé. O povo, por muitas perseguições, por muitas informações, por muitas filosofias de vida, com muitas mudanças, até mudando o evangelho, querendo fazer coisas assim, isso há um desgaste da fé da pessoa. Né? No capítulo 24 de Mateus, ele fala claramente que vai chegar um tempo que o amor de muitos se esfriará. Né? E isso vai causar o quê? Vai causar muito problema, muita dificuldade para o povo. O amor de muitos se esfriará por causa da perseguição, por causa da situação, dessa confusão que nós temos vivendo, guerras e rumores de guerras e outras coisas mais que vão confundir nossa mente, e o desgaste também emocional que nós estamos vivendo neste mundo tenebroso. Então isso, amados, causa o quê? As pessoas começam a enfraquecer, o amor de muitos se esfriam, nós começamos a viver uma vida meio que separatista, um na sua casa, cada um um pouco seu opinião primeiro, e o amor se esfria, o convívio já não é mais como antes. Eu já comentei sobre isso também. Então, apostasia, mano, significa, uma palavra que vem, né, traduzir para isso mesmo, para uma forma de você estar se desgastando da fé. E será que você vai ter fé quando Jesus voltar? Paulo falou, completei a carreira, guardei a fé, né? Não devemos deixar de ir à igreja, cara, correto. O que acontece, amados? A apostasia, então, tem que virar. Esse momento virá, né? E o segundo ponto é que seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. São dois pontos fundamentais que Paulo colocou aqui da apostasia, né? Da apostasia e a volta, e o anticristo, o filho da perdição, é o anticristo que vai vir. Então, isso está, até Daniel, no capítulo 9, eu li, posso ler isso para vocês, Daniel fala sobre isso, né? Pede uma revelação, faz 21 dias de jejum, que nem nós estamos em jejum e oração. Daniel faz essa busca dessa revelação, como que seria isso, né? E no capítulo 9 de Daniel, ele traz algumas informações importantes, né? Que ele fala sobre esse aspecto da volta, né? Das semanas, né? Falava eu ainda e orava, confessava o meu pecado, o pecado do meu povo Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte do santo de Deus, monte santo do meu Deus. E aí veio o anjo Gabriel, né, no versículo 21, no capítulo 9, que chegou para ele e esclareceu, né, algumas coisas. Ele queria me instruir falou comigo, né, Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio da tua súplica saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado, considera, pois a coisa entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Ou seja, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para a edificação de Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido. Quem é esse ungido? Jesus Cristo de Nazaré. Eu não vou tecer comentário sobre isso, né, sobre a chegada, essas 62 semanas. E Pedro fala, né, para eu só esclarecer que um dia como 1000 anos,
né? Eu quero crer que essas semanas aqui, mano, são semanas de anos. De vez de ser 62 semanas, são 60, multiplica isso aí por anos, né? E você vai ter uma resposta. Mas eu não quero chegar nesse ponto, eu quero ver na vinda do Senhor. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o fim será um dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Então ele cita aqui a palavra dilúvio, e cita também a destruição do templo, que foi destruído, né? Na época de Nero, foi destruído, né? 70 anos depois de Cristo. O templo foi destruído e nunca mais foi reconstruído, né? Até hoje, né? Vão lá, tem o muro de Jerusalém, aquelas coisas todas que as pessoas ficam lembrando, mas foi destruído. Então o ungido foi morto, Jesus foi morto, né? E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será um dilúvio. E até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Então, nós temos aqui um parâmetro, né? Um parâmetro bem forte dessas semanas. Ele diz assim no versículo 27, ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Amados, o que quer dizer essa semana? Semana de anos. Uma semana são 7 anos. 7 dias, 7 anos. Então eu creio, mas que no metade dessa semana Jesus virá. Que ele diz assim, ó, por uma semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares sobre a asa das abominações. O que é a oferta de sacrifício? O que Paulo fala em Romanos capítulo 12? Culto racional, né? É um sacrifício agradável. Culto racional, o sacrifício agradável a Deus, né? Quando você lê, eu vou ler aqui para vocês, para a gente poder ter noção. Romanos capítulo 12, ele fala sobre isso. Rogo-vos, pois, irmãos, né? Aqui, ó, capítulo 12, versículo 1 e 2, ele fala claramente aqui: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então ele está dizendo aqui, amados, que será destruída a cidade e destruirá a cidade, o santuário, e será o fim do dilúvio. E haverá guerra, desolações, e fará, no versículo 27, ele fará firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares sobre a asa das abominações. Ou seja, no metade da semana, no meio da semana, 3 anos e meio, vai romper. Eu creio que nesses 3 anos e meio a igreja vai subir, porque vai acabar o culto racional, vai acabar a igreja, vai acabar. Jesus vai vir buscar os vivos que serão arrebatados nos ares, como está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Ele está dando uma explicação, dizendo que ainda não aconteceu isso. Não veio ainda o iníquo, não chegou, né? Não chegou ainda o anticristo. Ah, pastor, mas João falou que tem vários anticristos. Tem sim, foi colocado. Primeira carta de João, João fala em vários anticristos, inclusive o anticristo a respeito, por exemplo, o Antíoco Epifânio, que, né, foi aquele período de Judas Macabeu, onde houve uma luta muito grande, que ele também, ali, ele destruíram o templo, reconstruíram novamente o templo, né, na época de Judas Macabeu, e depois veio essa destruição. Não. E depois dessa destruição teve outros líderes que queriam acabar com os judeus, até Hitler. Vamos chegar a Hitler, que é o mais próximo, né, que tentou destruir os judeus, que é um anticristo. Então são Antíoco Epifânio, tem outros que também correspondem a essa alegação de. Mas quando ele fala também do anticristo, o iníquo, este é aquele que vai governar, aquele que vai enganar, aquele que vai liderar. Na época da reforma luterana, estavam confundindo, estavam alegando que poderia ser um líder religioso, um papa, alguma coisa assim. Mas isso também foi alegado também depois no futuro de um sistema, né, um sistema de governo de Satanás que estaria implantando aí uma nova era e tal. Isso também não está corretamente, está todo mundo assim vendo
tentando essas deduções. Mas a verdade é que a palavra diz que Paulo fala claramente aqui, dizendo, né, que será revelado um homem da iniquidade, o filho da perdição. Uma pessoa que praticamente será conduzida por Satanás. E essa pessoa, mano, fará muitos milagres. Ele se oporá, se levantará contra tudo que se chama Deus. Né? Tudo que se chama Deus, ele estará fazendo, ele se levantando contra. Né? E objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus. Quando ele fala que ele vai sentar no santuário de Deus, é por isso que confunde-se, ele vai ver que ele é o Papa. Ou é um líder político, é um líder religioso. Não dá para se dizer, mas ele vai se levantar, uma pessoa que vai enganar até os eleitos, que a Bíblia diz. Então isso é certo. Então, enquanto na apostasia, que nós estamos passando um momento talvez de pré-apostasia, de momento de muitas leis, né? Ele fala em desordem, as leis começam a não se cumprir, começa a haver uma apostasia, a ordem, a lei ainda não se cumpre mais, as famílias começam a ser desvinculadas, aquilo que Deus mais criou no princípio, né? Que o homem vai se unir à sua mulher e formará uma nova família, é o plano de Deus, está querendo ser destruído. Então isso é apostasia, começa a se desmistificar, a pessoa casa, não tem mais compromisso, as coisas estão acontecendo dessa forma. E isso, o amor está se esfriando, as coisas estão acontecendo e também terá que vir a iniquidade. Nós vemos alguns sinais, sim, lógico, não estou dizendo que não. Mas o homem da iniquidade, não sei, ainda não surgiu esse homem que vai enganar muitos. E quando ele vai surgir? Como diz Daniel, eu creio que será no meio de uma semana de 7 anos, quando a igreja será arrebatada, esse homem vai tomar a posição e vai assumir. Então, eu tenho uma predileção, não estou dizendo afirmando nada, isso aqui, batendo martelo para dizer que é isso. E ele diz mais aqui no capítulo, o qual se opõe e levanta contra tudo que é Deus, tudo que se chama Deus, no versículo 4, do capítulo 2, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então ele vai chegar a se identificar como o próprio Deus e vai cortar tudo aquilo que se fala em nome de Deus. É rebeldia completa contra tudo que é de Deus. Né? O culto, como eu falei, que Paulo relaciona lá em Romanos. E depois ele diz, ostentando ser como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer essas coisas? Então Paulo já estava citando isso. Então eu creio, amados, que essa vinda do Senhor ainda falta ainda algumas coisas. Principalmente a revelação do iníquo. 3 semanas, 7 semanas, no meio da semana, eu creio que a igreja será. Eu creio que nós não seremos avisados, porque será como um dia, será como um ladrão na noite, como diz em capítulo 5 do 1 Tessalônica. Ninguém vai esperar, oi, está chegando agora, liga para tal. Não existe isso. Jesus também fala em Mateus 24 que as grávidas têm que subir. Vão sofrer esse dia porque a criança, uns vão para o monte, é uma coisa que será inusitada, inesperada, mas a gente tem que se preparar para isso. Como aquele povo se desesperou da igreja de Tessalônica, aqui Paulo adverte e traz 2 pontos importantes, a apostasia e a revelação do homem iníquo. Então, nós temos esses 2 parâmetros para poder entender. Tem também uma comparação que eu vou encerrar aqui falando, de Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13 também fala sobre essa questão, mais ou menos, né, uma revelação de João da ilha de Patmos, onde a gente pode observar algumas coisas que capítulo 13 diz assim: vi também uma besta emergir-se da terra, no capítulo 11, versículo 11. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Parecia cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Isso presume que esse líder religioso ele vai fazer muitos milagres em nome de Satanás. Pô, mas como que ele faz?
Deus vai permitir. Amados, o povo de Deus está sendo provado e tem que ser aprovado para poder estar na presença de Deus. E aquele que não tiver firme tem que perseverar até o fim, como disse Jesus. Então aqui ele diz, né, a besta, ele fala sobre essa questão e diz que foi ferida e fora curada. Também opera grandes sinais de maneira que até o fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado para executar diante da besta, dizendo aos que habitam na terra que façam uma imagem da besta, aquela que é ferida a espada que sobreviveu. Começa, mas é mais ou menos lá de Nabucodonosor, nós vimos também, que eu esqueci de citar, é tudo semelhante a isso. Esse homem começa a se mostrar de uma forma muito poderosa e fazendo muitos sinais e enganando muitos. Toma cuidado com os falsos cristos, disse Jesus. Ele foi comunicar o folho da imagem da besta para que não só a imagem da besta, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Ele vai matar muita gente, né? Isso também Paulo cita ali, que muitos vão morrer, mas vão perder a vida. Mas por que vão perder a vida? Vão perder a vida não para poder fazer parte daquela comissão que está em Apocalipse capítulo 12 aqui, se não me engano, uma grande comissão que vem, né, lá no período em que do arrebatamento, todo mundo, Jesus recolhe aquele povo. Quem são esses aí que estavam na tribulação e que morreram, que não aceitaram a marca da besta? Ele fala aqui, está na marca da besta, para que ninguém possa comprar. Ele faz assim, a todos os pequenos e os grandes, ricos e pobres, versículo 16, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou na fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número do homem, número de homem. Ora, esse número é 666. Eu não vou querer aqui fazer, assinar mais sobre essa situação, não vou me mistificar mais isso. Não, isso é uma coisa só, uma advertência de Paulo, que está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que nós lemos. E ele, no final, versículo 6, ele diz, e agora sabeis o que o detém para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Aí depois, quando foi feito o mistério da iniquidade, já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então Jesus, quando voltar, né, ele está... Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. É engano, espírito de engano, é sedutor, né? Vai causar isso aí, né? E isso está preparando o azeite, glória a Deus, minha irmã, porque, como diz lá, né, o noivo vai vir, nós temos que estar com o nosso azeite, a botija cheia e com reservas. E com todo engano de injustiça, no versículo 10, aos que perecem, porque não acolheram o amor, né, de verdade para serem salvos. Isso é uma coisa que o amor é fundamental. Você pode ter todas as coisas, todas as virtudes de Deus, todos os dons, mas se não tiver amor, isso não tem. Nós temos que ter um amor de verdade e buscar cada vez mais esse amor para amar o próximo. Amar a Deus como todas as coisas e amar o seu próximo, não importa quem seja. Se está pisando no teu calo, você tem que amá-lo. Querer bem a pessoa. Amar é querer bem, querer o melhor. Você nunca querer o mal de ninguém, nunca desejar a morte de ninguém. É Deus que decide todas as coisas na nossa vida. E acolhe o amor de verdade para serem salvos. E por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Ou seja, Deus permite que as pessoas estão teimosas, não aceitam, estão cada vez mais se envolvendo com as coisas erradas. Aquela piada que a gente conta do
do homem, do político que subiu no céu, não é político, qualquer homem que subiu no céu, ele vê o céu, ele acha que o céu é maravilha, bonito, mas quando ele vai para o inferno e vê tudo aquele engano, que mulheres, aquelas farras, aquelas bebedeiras, de droga, tudo isso, pensa que isso é a felicidade, não é a felicidade. Isso é uma mentira de Satanás. A fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitados na injustiça. Então, vai abraçar Satanás essas pessoas e vão expulsar aqueles de Deus. Quem é de Deus vai morrer na tribulação. Nesses 3 anos e meio que Daniel fala, posterior, que vai vir aí todas as maldades desse líder religioso que vai descer mesmo o chicote, como diz Isaías, o dilúvio do açoite. Ele fala em dilúvio ali, você vai ver que Isaías fala dilúvio do açoite, não é o dilúvio somente, não é o dilúvio do açoite que nós vamos estar colocando aí. Então, mas é uma coisa que nós temos que estar prestando atenção. Eu vou encerrar, só tem meia hora que eu coloco para ministrar essa palavra. Estou trazendo essa advertência porque eu dei uma lida e senti que o povo não precisa buscar a Jesus com toda a sua intensidade. Buscar a Deus. Amar o próximo como seu maior, não importa quem seja. Mesmo que você sofra, mesmo que doa, nós temos que fazer uma introspecção, chamar o amor de Deus para dentro de nós, como Jesus daquela cruz, de braços abertos, ele me perdoa, eles me crucificaram, mas eles não sabem o que estão fazendo. Jesus quer salvar a todos. Jesus não quer salvar alguns, ele quer salvar todos. E eu quero me incluir sempre nisso. E quero incluir você que está me ouvindo também. Então é fundamental nós entender a palavra de Deus, buscar essa presença de Deus. Porque esse é o que Jesus chamou. Ele vai capacitar você. Ele vai ungir e vai justificar. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, porque o mais ele vai falar. Essas atrocidades todas, essas perseguições que a gente sofre na igreja, como estava a Tessalônica sofrendo, e estavam preocupados. Isso aí, eu encerro com Romanos capítulo, perdão, eu falei que ia encerrar, mas lembrei de outro versículo aqui, no capítulo 8 de Romanos, versículo 18, que diz o seguinte: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos no tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada a nós. A glória de Deus que vai ser revelada a nós vamos viver momentos, como o Apocalipse 22 diz, tempos maravilhosos. A morte tem solução. É a ressurreição através do Espírito Santo que habita em você, que habita em mim. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz de Jesus Cristo. E domingo nós temos um concílio de manhã. Não deixe de ir, 9 horas da manhã. E também temos amanhã oração, 6 horas da manhã na igreja. Sábado também tem oração com a nossa irmã Carmen, que está aí. Vamos estar orando pela igreja, orando por vidas e estando também na nossa campanha de jejum com a 7ª região da Igreja Metodista aqui na região, da sétima região metodista, 7ª região eclesiástica da Igreja Metodista, todo o estado do Rio de Janeiro, em jejum e oração por 21 dias. Deus abençoe e fique na paz de Jesus.